Muito bem, amigos, que Deus abençoe a todos na fé em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, estamos aqui para compartilhar uma reflexão de fé, uma semente de fé ao seu coração, na certeza que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor Deus a tem enviado. E o título da mensagem é: seja um apoiador do Evangelho de Cristo. Para que, meus irmãos, dificultar se nós podemos facilitar as coisas? É ou não é verdade? Jesus disse assim: ó, aquele que comigo não ajunta, ele espalha. Nós podemos entender claramente, em outras palavras, o mesmo significado. Quem já não ouviu aquela frase, quem não ajuda, atrapalha. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Nós temos que aprender, meus irmãos, a ser a cada dia colaboradores de Cristo, né? Pessoas que vão apoiar a pregação do Evangelho, pessoas que vão corresponder ao chamado de Deus na sua vida a cada dia. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, ali no versículo 3, está escrito assim, ó: nada façais por contenda ou por vanglória. Uma outra tradução diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí no 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. Em outras palavras, o Espírito Santo aqui usa o escritor sagrado para falar que nós não devemos pensar só em nós. Nós devemos pensar nos outros da mesma maneira, nos outros também. Não sermos egoístas, não procurarmos apenas os nossos interesses, mas procurar enxergar a necessidade das outras pessoas, as dores das outras pessoas e procurar passar a elas aquilo que de Jesus nós temos recebido. Obviamente que aquilo que nós temos recebido de Jesus tem nos abençoado, tem nos ajudado. Então, por que não procurarmos estender até a vida dessas pessoas, estender até a vida das pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que Deus coloca na nossa vida, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui eu quero trazer um ponto importante acerca, vamos dizer assim, de tudo que é tipo de apoio que o Evangelho de Cristo recebe, como também de oposição que ele recebe. Eu quero trazer um alerta para a Igreja de Cristo dentro da palavra de Deus. E, obviamente, você vai meditar na palavra e vai chegar à sua conclusão. Amém? Não quero que você siga o que eu estou falando, mas que você medite naquilo que Deus fala e tire a sua própria conclusão, pense, ore e decida com fé. Amém? Aqui no livro de Colossenses, capítulo 4, no versículo 2 diz assim, ó: perseverai em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, pelo qual, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Amém? O apóstolo Paulo estava pedindo para o povo da igreja de Colossos que eles orassem a Deus para que Deus abrisse a porta para a palavra, a pregação do evangelho através da vida do apóstolo Paulo. Em outras palavras, ele estava pedindo que o povo apoiasse a causa do evangelho, buscasse, orasse, intercedesse para que a causa do evangelho fosse abençoada, né? Que o evangelho crescesse, avançasse, alcançasse mais e mais vidas e lugares e almas no nome de Jesus, para que a causa do evangelho fosse apoiada, abençoada cada vez mais. E aqui entramos num ponto importante. Meus irmãos, nós temos que procurar apoiar o Evangelho de Cristo para que ele cresça, para que ele avance, para que ele alcance mais almas para o reino
do nosso Deus, e nós temos que procurar apoiar aqueles que estão apoiando o Evangelho de Cristo. Nós temos que procurar dar o nosso voto de confiança para aqueles que estão apoiando o Evangelho de Cristo. Em contrapartida, nós não podemos, como Igreja de Cristo, apoiar, dar o nosso voto de confiança para aqueles que têm levantado bandeiras contrárias ao Evangelho, né? Bandeiras contrárias à pregação do Evangelho, aos princípios da palavra de Deus e do reino de Deus. Nós não precisamos descer aqui a linguagem. Com certeza você já está entendendo o que Deus quer dizer com isso para nós. Jesus, ele falou assim, o fruto, ele identifica a árvore, né? Nas palavras dele, ele diz assim, pelos frutos, né, nós vamos conhecer, porque o fruto, ele revela a árvore, a procedência dele, né? Qual é a árvore que gerou ele. Então, se nós analisarmos, por exemplo, no meio das autoridades constituídas, nós vamos enxergar aqueles que são apoiadores do Evangelho, aqueles que são mais inclinados a respeitar a Deus, a respeitar os princípios do reino de Deus, a respeitar a pregação do Evangelho, e aqueles que são oposição à pregação do Evangelho, aqueles que têm levantado bandeiras contra os princípios da palavra de Deus. E daí nós temos que chegar a uma decisão, quem nós vamos apoiar? Jesus, ele quer, o Espírito de Deus, ele quer que nós sejamos apoiadores do Evangelho. Não é só orar a Deus para que Deus abra a porta do Evangelho. Nós temos que agir, nós temos que ter ação de maneira, vamos dizer assim, que venha a coincidir com aquilo que temos orado, de maneira que venha a cooperar com aquilo que nós temos orado. Porque não adianta nós orarmos para Deus fazer uma coisa se nós fizermos outra contrária. A Bíblia Sagrada diz assim, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Deus. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então nós temos que andar junto com Deus, orar para que Deus abra as portas do Evangelho, mas no momento que nós temos que tomar escolhas e decisões, nós devemos tomar escolhas e decisões que venham promover a causa do Evangelho, que venham apoiar a causa do Evangelho e não prejudicá-la no nome de Jesus. Amém? Por isso Paulo disse, ore a Deus para que as portas da pregação se abram, da pregação do Evangelho se abram, né? Então é fundamental, como Igreja de Cristo, nós sermos pessoas que apoiam a pregação do Evangelho e não que lançam, né, ali o atrapalho, né? Em outras palavras dizendo, nós temos que ver autoridades, governantes, aqueles que estão apoiando a causa do Evangelho ou estão facilitando, não estão criando problemas, vamos dizer assim, a causa do Evangelho, e aqueles que estão levantando bandeiras contrárias, aqueles que querem dificultar as coisas. Então nós não podemos apoiar esse tipo de pessoa que é contrária ao Evangelho, aos princípios do reino de Deus. Ah, mas a fala é mansa, mas as propostas são boas, mas tem uma boa conversa, e daí? Conversar todo mundo fala, né? É ou não é verdade? Fala mansa, quem vê cara não vê coração. Então nós temos que examinar o fruto para ver qual é a árvore, qual é a procedência, qual é a raiz disso. O fruto vai revelar a árvore. Se a pessoa levanta bandeiras contrárias ao Evangelho de Cristo, é porque ela não respeita a Deus, ela não respeita a palavra de Deus e, obviamente, ela não vai respeitar a nenhum de nós. Ela vai procurar sempre prejudicar a causa do Evangelho e nós, como temos aquele mandamento, ensinamento de não pensar só em nós, mas pensar nos outros também, nós temos que entender, o Evangelho é bom para nós, mas tem muitas pessoas que ainda não o receberam e que necessitam dele, que vai ser bom para essas pessoas. E nós temos que apoiar aqueles que são apoiadores do Evangelho e não aqueles que vão se atrapalhar, ser pedra de tropeço no nome de Jesus. Amém? Para nós terminar, vamos aqui em Atos capítulo 4. Aqui você pode meditar do capítulo 4, versículo 1 até o 21. Mas eu só vou ler com os irmãos aqui algo específico. A importância de termos governantes que respeitam a Deus, ao Evangelho, à Igreja de Cristo. Diz aqui no versículo 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamos para que não fale mais neste nome, que é no nome de Jesus, a homem algum. E chamando, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondeu, porém, Pedro e João, eles disseram, julgai vós se é justo diante de Deus
ouvir a voz antes do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aqui as autoridades daquela época se reuniram e ameaçaram os discípulos para que eles não pregassem mais o evangelho em nome de Jesus, não espalhassem a mensagem da salvação do evangelho de Cristo. Autoridades estavam ali fazendo oposição, fazendo perseguição, né? Querendo criar confusão, criar tumulto, criar barreiras para que o evangelho alcançasse mais vidas. No nosso tempo não é diferente. Se aqui tivesse autoridades que respeitassem a Deus, os discípulos não estariam passando por essas dificuldades. Se hoje nós darmos o nosso voto de confiança a pessoas que respeitam a Deus ou que estão mais próximas ali a respeitarem a Deus, de respeitar o Evangelho, respeitar a pregação do Evangelho de Cristo, com certeza nós estaremos apoiando o Evangelho de Cristo. Quando apoiamos uma pessoa que apoia o Evangelho, nós estamos apoiando o Evangelho. Quando nós apoiamos uma pessoa que levanta bandeiras contrárias ao Evangelho, nós não estamos apoiando o Evangelho de Cristo. Amém? Fique com essa reflexão, com essa palavra no teu coração, para pensar, orar e decidir. Examine o fruto que você vai ver qual é a árvore. Você vai ter o discernimento e, claro, Deus conta com a tua decisão de fé, de obedecer a palavra dele, não tomar um partido, mas sim seguir sempre na obediência ao que Deus ensina em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Fico com essa palavra, que Deus te abençoe e te ilumine, que você tome as decisões certas que vão glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e apoiar a pregação do Evangelho e abençoar muito mais vidas a cada dia. Deus te abençoe, até a próxima, no nome de Jesus. Graças a Deus.